Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor para com todos. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje é a lição de número 7. E hoje é que dia? Pois é, hoje é dia 17 de novembro. É uma alegria saber que a irmã Gláucia, lá de Santo Antônio de Pádua, também está conosco, participando deste grupo de reflexões da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Gláucia, que Deus abençoe a sua vida. O texto de hoje da nossa lição está baseado em Hebreus 7, 23 a 28, que diz assim: Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. A nossa lição de hoje, o tema é segundo a ordem de Melquisedeque. O objetivo da nossa lição de hoje é compreender a superioridade e a eternidade do sacerdócio de Cristo, reconhecendo-o como o sumo sacerdote perfeito que garante nossa salvação e nos incentiva a viver com confiança e gratidão. Na lição anterior, refletimos sobre a importância do progresso na vida cristã e da fé que produz perseverança. Concluímos que essa fé produz firmeza e serenidade em meio às provações e privações desta vida. Hoje refletiremos sobre um importante símbolo acerca da obra de Jesus. O autor da carta aos Hebreus a menciona 6 vezes em sua carta. Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos ao primeiro momento da nossa revista. Quem foi Melquisedeque e por que isso é importante? No último verso do capítulo 6, após sustentar que unicamente a fé em Jesus Cristo é capaz de fazer o salvo perseverar em meio ao sofrimento da vida, o autor da carta aos Hebreus conclui com uma frase que, em um primeiro momento, nos parece difícil de compreender. Jesus, o mediador para sempre da nova aliança com Deus, consumou a sua obra para sempre. Assim, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor o que o autor da carta
desejava mostrar com essa expressão? Na verdade, o autor da carta aos Hebreus está fazendo menção ao Salmo 110, versículo 4, que afirma que o Senhor jurou e não voltou atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão faz parte de um salmo messiânico, isto é, atribuído ao Messias, o qual sustenta que o enviado de Deus assumiria duas atribuições distintas, as atribuições de rei e sumo sacerdote para sempre. Mas, afinal, quem foi Melquisedeque e qual a sua relação com a vida e obra de Jesus? Uma pergunta muito interessante para nós aprendermos a seu respeito. A breve história do rei Melquisedeque é registrada no livro do Gênesis, no capítulo 14, entre os versos 18 e 20. O contexto dessa passagem diz respeito a uma guerra entre 4 reis contra outros 5 reis. Por conta dessa guerra, Ló, sobrinho de Abraão, é capturado e isso o força a entrar na guerra. Após sair vitorioso, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, vem ao seu encontro com pão e vinho e o abençoa. Por sua vez, Abraão, em reconhecimento, lhe entregou o dízimo de tudo. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus, à luz do Salmo 110, afirma que o Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, por exercer ao mesmo tempo a função de rei e sumo sacerdote. Ele inicia seu argumento no capítulo 7, mostrando que o significado do nome Melquisedeque, rei de justiça e de Salém, que é o antigo nome da cidade de Jerusalém, morada da paz, é uma alusão a Jesus, que é o rei da justiça e que governa o mundo todo a partir da morada da paz, que é o céu. Justamente essa é a ideia contida no Salmo 110. O verso 2 nos informa que o Senhor lhe enviará de Sião, Jerusalém, o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Evidentemente, o cumprimento dessa profecia se aplica a Jerusalém celestial, de onde o Senhor governa após consumar a sua obra na cruz pelos nossos pecados e ressurgir dentre os mortos. Por conseguinte, outra indicação de que Jesus é o rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, diz respeito à sua eternidade. O autor da carta aos Hebreus indica essa verdade no verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ora, sabemos que o Jesus histórico era descendente de Davi, da tribo de Judá, e descendente de Abraão, mas o que o autor da carta quer nos mostrar é justamente a sua divindade e eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Voltou para lá, de lá governa e voltará para buscar o seu povo. Então, a nossa certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para que possa estar eternamente com ele lá nos céus. O segundo momento, a superioridade do sacerdócio
de Cristo. À luz dessa preciosa verdade e, sobretudo, daquele encontro entre Abraão e Melquisedeque, registrado no livro do Gênesis, o autor da carta quer demonstrar aos irmãos hebreus e a nós também o profundo significado espiritual que evidencia a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, isto é, o sacerdócio da antiga aliança. No contexto da antiga aliança, os sacerdotes só poderiam ser os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, bisnetos de Abraão. Desse modo, o sacerdócio levítico começou com um dos descendentes de Levi, Arão, Êxodo 28, 29. Somente eles poderiam ministrar no tabernáculo e a partir do reinado de Salomão no templo, segundo Crônicas, capítulo 5. Com efeito, o autor da carta aos Hebreus demonstra que Melquisedeque era superior aos descendentes da tribo de Levi, pois esse ainda nem existia quando Abraão, o ancestral deles, encontrou-se com o rei de Salém. Da mesma forma, assim como na antiga aliança, os levitas recebiam os dízimos dos filhos das demais tribos de Israel, isto é, dos filhos de Jacó, neto de Abraão, isto, o maior ancestral do povo de Israel. Reconheceu a grandeza de Melquisedeque, ele entregou o dízimo. Assim, o autor conclui este argumento mostrando que, com a atitude do patriarca, até os seus descendentes levitas entregaram o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Hebreus 7:10. Entretanto, qual a relação de toda essa história com a pessoa e obra de Jesus Cristo? É uma pergunta importante para nós gravarmos e aprendermos esta lição. Muita e em muitos sentidos. Não é sem razão que o autor da carta aos Hebreus, assim como Davi, a quem é atribuído o Salmo 110, diz respeito ao fato de que o Messias, Jesus Cristo, não era descendente da tribo de Levi, mas de Judá, a mesma do rei Davi. Jesus é rei da paz e o mediador da aliança entre o homem e Deus. Portanto, o verdadeiro e único sumo sacerdote, assim como Melquisedeque, por fim, da mesma forma como os hebreus não sabiam quais seriam os ancestrais de Melquisedeque, a quem o sucedeu no sacerdócio, Cristo, o Filho de Deus vivo, governa de um lugar onde o tempo, a ancestralidade ou o prestígio espiritual não são contados. Por isso, Jesus Cristo é o eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro momento da nossa lição: a eternidade da obra de Cristo. A esta altura, poder-se-ia questionar se já havia uma aliança estabelecida pelo Senhor com o seu povo, por que houve a necessidade de outra aliança? Ou, colocando em termos mais práticos, se já existia o Antigo Testamento, por que houve a necessidade de um Novo Testamento?
perguntas um tanto complicadas, mas se nós atentarmos bem para o ínterim da nossa lição, nós vamos entender. Essa possibilidade de questionamento também não passa despercebida pelo autor da carta aos Hebreus. Ele inicia o verso 11 do capítulo 7 da carta com o mesmo questionamento: se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Ciente desse provável questionamento, o autor da carta aos Hebreus responde aos cristãos com 3 argumentos principais. Primeiramente, o autor sustenta que a antiga aliança não era capaz de aperfeiçoar o ser humano, pois não havia mudança de vida. Desse modo, houve a necessidade de um sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Hebreus 7,16. Em segundo lugar, o autor argumenta que a perfeição não poderia ser obtida nem mesmo pelos próprios antigos sacerdotes levíticos, pois eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos e depois pelo povo. Assim, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. Por fim, o terceiro argumento diz respeito à eternidade do Messias. Na antiga aliança, a lei constituía homens sujeitos a fraquezas e à finitude da vida, mas a promessa de Deus, contida no Salmo 110, que foi escrita séculos após a promulgação da lei, constituiu o sumo sacerdote perfeito, sem pecado e para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, podemos confiar no Rei da Justiça, que habita e governa a partir da morada da paz. Ele também é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e assim pode entrar no santuário de Deus, e assim será para todo sempre. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma lição bem esclarecedora para que nós possamos entender melhor os propósitos de Deus. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar e agir. Primeiro, você tem colocado a sua confiança no Rei da Justiça, Jesus? Ele é o único em quem nós podemos realmente confiar, porque só Ele pode nos conduzir à presença de Deus. Segundo, você já se sentiu diminuído por alguém que se sentiu superior por entender que era mais espiritual? Como você lidou com isso? Olha, todos os dias nós encontramos pessoas que se acham melhores no contexto espiritual do que nós. Pessoas que se acham iguais a Jesus no contexto divino. Pessoas que se acham superiores a tudo neste mundo. Mas nós devemos ser a imagem, devemos ser imitadores de Jesus. Não ser um substituto de Jesus, como muitos querem. Terceiro e último, você pensa na eternidade
quando se depara com este mundo de injustiças e angústia? Então você pensa na eternidade, será que na eternidade nós vamos viver esses momentos difíceis? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós ficarmos tranquilos, em paz, porque o mundo havia sido vencido por ele. E se nós enfrentarmos as dificuldades deste mundo, se elas forem dolorosas, Jesus sofreu muito mais por nós. Por que nós não podemos sofrer um pouquinho por ele, né? O hino diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que nós possamos assim entender os propósitos de Deus em Cristo para cada um de nós. Vamos orar? Eterno e grandioso Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor fez em Cristo o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir, para interceder, para levar as nossas súplicas aos céus, ao teu trono da graça. Ó Deus, faze-nos entender isso, de maneira que sejamos confiantes na promessa de que só Jesus, o perfeito sumo sacerdote, pode nos conduzir à tua presença, Pai. Sejamos servos fiéis, dedicados, seguidores de Cristo. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as tuas igrejas, ó Deus, aqui na terra, levando o teu evangelho, a tua palavra. Faze-nos, ó Deus, servos humildes e fiéis. No nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso. E assim nós estamos encerrando a nossa EBD em casa, levando até o seu lar, até a sua presença, um pouco mais da palavra do Senhor. Ah, hoje é domingo, isso mesmo, hoje é domingo. Domingo é dia de quê? Você vai responder: dia de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor, com certeza. Mas também, domingo é um dia especial para as nossas famílias, para que possamos estar juntos em família, estar na presença do Senhor, participar daquele almoço gostoso em família, estar na igreja, na casa do Senhor, adorando ao Senhor. E por isso queremos dizer a você: não fique em casa, vá à casa do Senhor. Logo mais às 19h30, mais um culto de celebração ali na Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Esperamos você ali. Mas se você está perto de uma outra igreja, não fique em casa, vá à casa do Senhor e junto com os irmãos, na perfeita comunhão com Cristo, adore ao Senhor. Seja feliz e Deus te abençoe grandemente.
que o seu dia seja de paz. Amém, queridos? E amanhã, segunda-feira, amanhã nós estaremos de volta com mais uma devocional com você, aí no seu lar, no seu trabalho, trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor. Se por acaso você só está vendo esse vídeo à noite, quero sua noite seja abençoada. Amém, querido?